Então, hoje nós vamos falar, quem viu lá no Telegram, né, no status também da Secretaria da Igreja, outros irmãos também compartilharam. Para quem não sabe, quem não viu, quem está aqui hoje, quem está nos visitando, o tema de hoje é o nome de Jesus. Aleluia! Amados, que coisa poderosa. Que entendimento poderoso que a gente precisa ter. E às vezes a gente negligencia. A gente às vezes conhece, mas a gente às vezes negligencia. E foi isso que o Senhor me trouxe para trazer essa noite para vocês, porque eu sou só um canal, amém? Eu estou aqui para trazer e para passar aquilo que o Senhor quer passar, aquilo que o Senhor quer falar. E eu sou só um canal aqui, amados, só um canal. Estou aprendendo junto com vocês, estou crescendo junto com vocês. E hoje eu creio também que eu também vou sair diferente nessa noite. Porque hoje nós estamos aqui para entender essa ferramenta poderosa que foi colocada na mão da igreja. E se eu e você somos igreja, essa ferramenta é nossa, e é o nome de Jesus. Um nome que tem tanto poder quanto a própria pessoa de Jesus. E isso é poderoso demais, amor. Só isso aqui já bastava. A gente entender que o mesmo poder que havia em Jesus, as mesmas realizações, tudo aquilo que ele fez, hoje está contido no nome dele, que foi dado à igreja, que somos nós. Amém? Só isso já era bastante. Mas glória a Deus pelo ensino da palavra, glória a Deus, porque estamos aqui juntos em comunhão aprendendo. Amém? Tem algum visitante aqui nessa noite? Tem? Não? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Então vamos abrir comigo lá em Hebreus, capítulo 1. Primeiro a gente vai entender a importância do nome de Jesus, a superioridade que esse nome tem. Amém? Hebreus, lá no versículo 1 mesmo, capítulo 1, versículo 1, o começo do livro de Hebreus. Na minha Bíblia aqui, a minha Bíblia impressa, né? Ela tem o subtítulo de A Revelação de Deus. Glória a Deus. Vou começar, amém? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que lindo, amados, versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a expressão exata do Pai, amados, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, lá na cruz, que a gente já conhece, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Prestou atenção na conjunção? Tendo se tornado tão superior aos anjos, ou seja, ele é tão superior quanto o nome dele, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí aqui depois ele está falando sobre os anjos, sobre a superioridade de Cristo, mas a gente vai parar aqui, a gente vai partir agora para Filipenses, só para completar o que a gente está falando. Nós vamos abrir a Bíblia, porque hoje é quinta de ensino, amém? Vamos abrir bastante. Eu acho, a não ser que papai mande mudar. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Oh, glória.
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Na minha Bíblia está escrito, o exemplo de Cristo na humilhação. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não considerou esse apego a ser como Deus. Amém? Essa palavra aqui no original quer dizer se apegar, se considerar como algo que ele precisava se apegar. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, apesar da divindade dele. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a nossa forma, glória, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus, ou seja, a consequência disso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, a autoridade é nos 3 mundos, é no céu, é na terra e é no inferno também. Amém? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amado, só aí a gente já entende que Jesus, tendo a forma de Deus, tendo vindo na pessoa humana de Deus para morrer por nós, para ressuscitar por nós, para que nós fôssemos livres, fôssemos salvos, fôssemos tirados do império das trevas e transportados para o reino dele. Esse Jesus, ele se esvaziou dessa divindade toda para ser como nós, para poder trocar de lugar conosco, para poder nos substituir, para que aquilo tudo, toda aquela maldição que havia sobre nós quando nós éramos do mundo, tudo aquilo, ele cravou lá na cruz. E eu não vou abrir muito esse assunto, porque a gente fala sobre isso em Justiça de Deus, em Realidade da Nova Criação, e glória a Deus, vira e mexe, tem isso falando aqui. Mas a gente precisa começar a falar assim, para a gente entender o que poder é esse que há no nome de Jesus. Por que esse poder todo? Porque Jesus foi exaltado de forma tal, porque ele se esvaziou, e ele trocou de lugar conosco. Adão, ele foi feito a forma, né, a imagem e semelhança de Deus. E aí, ele acabou indo na onda de Eva, todo mundo conhece essa história, porque ela queria ter o conhecimento que Deus tinha, ou seja, ele queria ter o conhecimento de Deus. Ele foi feito já a imagem e semelhança, mas não foi suficiente, foi na onda e entregou aquele domínio que Deus tinha dado a ele, porque lá em Gênesis 1, ele fala que ele criou o homem, Gênesis 1, 26, o homem e a mulher, e falou, domina sobre o céu, sobre a terra, sobre os répteis, sobre os peixes, domina sobre a terra é sua. Ele deu o domínio para Adão. E Adão, não satisfeito, que já era feito a imagem e semelhança de Deus, caiu, como a gente já sabe, e entregou esse domínio para Satanás. E aí Jesus fez o contrário. Aleluia! Jesus era como Deus e se esvaziou como homem para nos resgatar e nos devolver esse domínio de novo, essa autoridade de novo. E não só na terra, porque é por isso que esse texto é maravilhoso, como toda palavra é, não só na terra, mas no versículo 10 diz, no céu, na terra e abaixo dela. No céu, na terra e no inferno. Ele agora devolveu a autoridade por completo. Adão só tinha na terra, ele devolveu por completo para nós. Amém? Você entende, a gente entende a magnitude do nome, a magnitude do poder que havia em Jesus agora no nome dele. Porque ele foi, e lá em João ele fala, eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar agora um outro Consolador em meu nome, ele fala sobre isso. E glória a Deus, e ele diz que nós faríamos obras maiores que ele. Por quê? Nossa, nós somos maiores que Jesus? Não. Ele explica, porque eu vou para o Pai. Então, ele tinha um tempo limitado e ele foi para que a gente hoje continuasse as obras dele e fizesse obras maiores, porque hoje a nossa expansão é maior. Jesus teve um tempo, uma época e um lugar. E hoje nós temos o nome dele para fazer mais do que ele fez, porque hoje nós temos um mundo para alcançar. Hoje nós temos as nações para alcançar. Hoje nós podemos fazer muito mais, porque ele parou um tempo, foi e falou, agora é com vocês. E ele nos deu essa autoridade no nome dele. Foi nos dado, e a gente vai continuar, e vocês vão entender por que foi nos dado.
Mas eu queria só parar aqui para a gente entender isso, de uma vez por todas. Amados, Deus não está no controle de tudo na terra. Por isso que a gente tem o cuidado de não cantar, Deus está no controle. As pessoas falam, amados, se Deus estivesse no controle da terra, vocês acham que aconteceria tudo de ruim que acontece? Não tem lógica. Que Deus é esse, que está no controle da terra e acontece um monte de coisa ruim, terremoto e mata um monte de gente. A palavra diz que o príncipe agora que jaz nesse mundo é Satanás. O mundo está exposto a ele. O que está no controle de Deus é o que a gente coloca nas mãos dele. Amém? E nós, como igreja, nós temos o poder e a autoridade para colocar muitas coisas na mão de Jesus, na mão dele, e tirar da mão do diabo, na mão de Satanás, que reina aí fora. Isso aqui não estava nem no script, mas glória a Deus, porque eu obedeço a papai. A gente precisa parar de dizer que Deus está no controle de tudo. Amém, amados? Tem coisas que acontecem que a gente não entende. E não é porque a gente não entende que a gente vai negligenciar o que ele fez na cruz, não. Amém? Mas por que eu orei? Por que aconteceu? Por que o fulano morreu? Porque eu não sei, a gente não sabe tudo. E a gente não precisa saber tudo. O que a gente precisa é confiar e entender que ele é bom. Entender que a gente coloca nas mãos dele. E aí ele fica no controle daquilo que eu colocar nas mãos dele. Naquilo, por exemplo, onde eu uso o nome de Jesus. E a gente vai chegar lá, que esse nome foi dado à igreja. Amém? Mas não sei porque papai está falando para eu continuar nessa parte. A gente precisa entender que o que está acontecendo lá fora, Deus não tem culpa. Não tem nada a ver com Deus. Tudo que o diabo quer é fazer bagunça e a gente achar que a culpa é de Deus. Como é que Deus deixa fazer isso? E é tudo que ele quer. E ainda ri e bate palma. Lá, ainda estou fazendo botar culpa nele. Então a gente precisa parar com isso e entender. Deus é bom sempre. Ainda que eu não entenda, Deus é bom. Ainda que eu não tenha explicação e a gente não vai ter. Talvez você vá procurar na Bíblia toda e não vai ter explicação para algumas coisas. Mas ainda que eu não tenha explicação e eu não preciso ter, porque eu não sei tudo, nem você. Ninguém vai saber tudo aqui na terra. E aí alguns falam assim, eu vou chegar lá no céu e vou perguntar. Vai ser tão maravilhoso que a gente não vai nem pensar em nada disso. Amém? É porque a nossa mente é muito limitada. A gente acha que o céu vai ser assim, a gente não tem noção. Só sei que é bom demais. Porque Paulo falava que era melhor estar lá, mas por causa de nós aqui, que ele não sabia, mas a gente já está sendo alcançado pelo que Paulo fez, pelo que outros apóstolos também, glória a Deus. Mas nós estamos aqui, amados, para entender que Deus é bom e que Ele não está no controle do que está ruim, do que é errado. Amém? Mas vamos voltar, amém, glória a Deus. Mas, enfim, o domínio Jesus resgatou de volta e devolveu, e agora é da igreja aqui na terra. Por isso a gente fala tanto, igreja ora pelas suas autoridades. Igreja, se a igreja se levantasse em oração, o entendimento que ela deveria ter, que nós deveríamos ter, da importância da oração, da importância da intercessão e da importância da igreja na terra, as nações seriam diferentes, os governos seriam diferentes. Mas a gente só lembra de orar pelo presidente, pelo prefeito na época de eleição. Amados, a igreja está aqui para fazer o papel dela na terra, para resgatar tudo, para poder destruir as obras do inferno. Eu e você vamos destruir. Amém? Mas com entendimento, sabendo, entendendo o poder. E o poder não está em mim e você não. Não tem nada a ver comigo e contigo. O poder está no nome. O que acontece é que eu uso esse nome para poder tirar das garras de Satanás aquilo que não pertence a ele. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Amém. Aleluia. Efésios, capítulo 1. Entenderam até aqui? Acho que nem precisava dizer muito que Jesus é poderoso, que eu acho que aqui, quem está aqui sabe que Jesus é poderoso demais, amém? Poderoso, e o nome dele é tão poderoso e tão superior quanto ele, como nós lemos aqui. Efésios 1, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Alguns aqui já conhecem essa oração que Paulo faz pelos crentes. Alguns aqui conhecem muito. E é muito linda essa oração. Você pode fazer até na primeira pessoa. Amém? Em casa você pode fazer essa oração na primeira pessoa, tá? Mas nós não vamos ler toda, mas vamos ler uma boa parte. A partir do versículo 17. No versículo 16, vamos começar direito. Não cesso de dar graças por vós. Isso é Paulo orando pelos crentes lá. Fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Vamos parar aqui, rapidinho? Sabia que no versículo 18, no final do versículo 19, aliás, no início do versículo 19, traduz aquilo que a gente sempre fala, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso? Vou repetir no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, o que eu tenho, e qual a suprema grandeza do seu poder, ou seja, eu posso, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, hoje e sempre. Ele está acima de todo principado, de toda potestade, e de todo nome que se possa referir, de hoje até o amanhã, até ele voltar. Versículo 22, e pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se ele está sentado lá, acima de toda potestade, principado e todo nome que se possa referir, nós estamos com ele, porque a cabeça não anda separada do corpo. Amém? Aleluia, amados, nós somos como Jesus andando nessa terra, porque a mão dele não está mais aqui, a mão dele agora sou eu e sou você, e é você, o pé é dele, amém? Mas a cabeça, ele é o cabeça, ele está lá, o corpo está aqui para fazer o que precisa ser feito. Amém? Ele começou e nós vamos continuar. Amém? Eu e você vamos continuar. Como? No nome dele. Porque ele foi, mas ele deixou o Espírito por dentro e um nome. Além de várias outras ferramentas que eu poderia citar aqui. Amém, amados? Mas ele foi. E o nome hoje dele exerce o mesmo poder que ele exercia. Amém? Ele disse, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Ou seja, quando estiver lá em meu nome, eu estou. Amém? Então, onde for falado o nome de Jesus, ele está, é como se ele estivesse. Se a gente entender isso, é muito mais fácil orar por cura. Se a gente entender isso, é muito mais fácil não ter medo quando alguém está possesso e fala, ai meu Deus, chama pastor, chama Val, chama Igor, chama André. Fulano tem uma pessoa ali na rua possessa. Quando a gente entender isso, a gente não vai ter medo de chamar ninguém. Porque, quando eu falar em nome de Jesus, sai, é como se Jesus estivesse aqui. Amém? Só que ele não está. A boca que está aqui é a minha. A mão que está aqui é a minha, mas ele não. O nome dele está. Amém? E se o nome dele está, ele disse, em meu nome eu estarei. Amém? Aleluia. Aleluia, vamos abrir agora em Mateus, vamos abrir bastante, glória a Deus. Se você quiser, você anota. Amados, não tem como esgotar esse assunto numa noite, tá? Mas tem um livro, inclusive, o nome de Jesus, que é o mesmo nome do tema. Eu até fiquei preocupado em botar esse nome, porque é o mesmo nome do livro. Eu não vou falar tudo que está no livro, mas amém. Tem um livro aí que vai ser indicado no final, não vou fazer spoiler não, tá, Cláudia? Mateus capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo até aqui, amados? Amém? Noite de ensino sobre o nome de Jesus, da noite de libertação. É noite de cura, é noite de salvação. Oh, aleluia! No versículo 18. Aleluia! Versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. É isso mesmo, Mateus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Preste atenção no tempo que está escrito. Tudo que você ligar na terra foi desligado nos céus. Tudo, ou seja, tudo que você ligar na terra, imediatamente terá sido ligado nos céus. Terá sido, não disse vai ser ligado. Amém? E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É o que eu acabei de falar, mas eu gosto de abrir para poder mostrar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir agora em João. Oh, aleluia, já falei sobre isso, mas vamos abrir sim. Amém? Para não falar, onde Andréia tirou isso? Da palavra, amados. João capítulo 14. Aleluia, versículo 9. Aleluia. Eu poderia até falar depois, mas eu quero começar a falar daqui. Jesus está confortando os discípulos. Amém? Ele vai para o Pai, os discípulos estão tristes, eles não entenderam ainda, ele já cansou de avisar, mas eles não entenderam ainda. Amém? Aí nós vamos lá. Olha, aí o Filipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele já está mostrando quem é o Pai há muito tempo. Mas no versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. E aí no versículo 12, é aquilo que eu falei no início, o versículo 12 é uma continuação do 11, amados. Então a gente precisa crer, porque tudo é pela fé, por isso que a gente fala tanto sobre fé, por isso que toda hora a gente tem ensino sobre fé aqui, seja domingo, seja quinta, sempre está falando sobre fé, porque tudo é por fé, amados. Não adianta que as coisas espirituais, elas não se discernem na mente. A nossa mente ela precisa ser renovada dia a dia na palavra, mas as coisas espirituais, elas se discernem no nosso espírito. Então nós precisamos crer. Então ele aqui está falando, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Ou seja, eles precisavam crer que Jesus e o Pai, eles eram um só, um estava no outro. O que Jesus fazia era o que o Pai fazia. Ele estava refletindo o que o Pai fazia. Ele era o Pai aqui. Amém? Ele mostrava quem o Pai era, justamente para não ter dúvida que Deus é bom. Amém? Continuando, aí no versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha aí, fé está envolvida, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê? Porque a gente é melhor que Jesus? Não, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirmos, ele repete, alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém, amados? A gente podia abrir vários versículos sobre o nome de Jesus, mas a gente não vai abrir todos. Mas eu queria, abrir um pouquinho de cada coisa para vocês entenderem cada detalhe, para nada se perder. Amém? Para a gente não perder nada, para a gente, não deixar de entender a importância que há no nome, e que nós podemos sim fazer e falar no nome, que ele aqui está falando, pedir em meu nome, se você pedir em meu nome, se você fizer em meu nome. E nós vamos chegar lá nas ações. Amém? Ok, Mateus, vamos voltar para Mateus. Lá no final, no versículo 28, ou no capítulo 28, lá no final de Mateus. Último capítulo de Mateus. Aleluia! Esse é o famoso ID. Domingo passado nós tivemos um culto de missões, estava aqui ID, aqui, ó. Glória a Deus. Versículo 18, olha o que Jesus fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquilo que eu já falei no início, lembra? Que Adão fez, entregou, Satanás tomou conta, e agora a autoridade foi dada a ele. Ele tem autoridade agora. Amém? Lembra que nós somos o corpo dele? Amém? Então a autoridade agora foi dada a quem? A igreja, amados. Amém? Há dúvida nisso? A gente abriu lá, entendendo a importância que há no nome, o nome foi exaltado. Por que o nome foi exaltado? Por causa da obra da cruz, por causa de Jesus ter se esvaziado, ter se entregado, ter se colocado no nosso lugar para que o nome dele fosse exaltado e ele resgatasse a autoridade. Depois nós abrimos dizendo que ele é o corpo e nós somos, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, nós e ele somos um. Amém? Nós e Jesus somos um, ele é o cabeça e a igreja de Cristo é o corpo, não é a igreja do Verbo Guaratiba, é a igreja em todos os cantos da terra. A igreja é o corpo de Cristo andando na terra. E ele disse que a autoridade foi dada a ele.
Então a autoridade foi dada a quem? À igreja. Porque se ele é o cabeça e nós somos o corpo, a autoridade foi dada a nós. Andréia, tem certeza? Vamos passar para o versículo 19. Ele diz, porque, amados, isso aqui foi escrito de uma vez só, não teve capítulo quando foi escrito, não. O capítulo e o versículo foi colocado para que fosse fácil localizar. Amém? Vou repetir o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós somos batizados no nome de Jesus. Quem foi batizado aqui, ainda não foi, está chegando o batismo, amém? Em novembro, glória a Deus. Quem não foi batizado vai ser, mas quem foi batizado, lembra que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia, o nome está sempre presente em cada detalhe da nossa vida cristã. Tem que estar presente na nossa vida diária. Amém? E aqui é a grande comissão. E lá em Marcos, no último capítulo, também fala. E aí a gente vai entender o que a gente pode fazer no nome de Jesus. Marcos, capítulo 16. É o ide também, amados, mas escrito de outra forma. Amém? Versículo 15. E disse-lhes, ide, olha aí, ide, igualzinho lá em Mateus 28. Só que agora aqui está mais detalhado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer tem que envolver fé e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha os sinais que vão acompanhar os que creem. Aleluia, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não, esses sinais não vão acompanhar o pastor, não vão acompanhar os ministros, não vão acompanhar os super ungidos da internet. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que pela fé creem no nome de Jesus. Olha o que ele diz, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados. Amém? Você se alegra com isso? Amados, se você abrir, a gente poderia abrir aqui vários versículos de Atos, lê Atos em casa, lê Atos, vocês vão ver o que os discípulos fizeram no nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E ele disse para mim e para você que os sinais vão acompanhar os que creem. E nós cremos, amém? Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que acreditam, que creem, que têm fé em Jesus e no nome que há nele. E no poder que há no nome. E por causa disso, a gente vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Como? Sou eu? É Val? Ah, mas Val chama Val para orar por cura. Amados, não é Val. É claro que existe uma unção específica na vida dele. Faz parte do chamado dele. Mas qualquer um de nós, quando entende o poder que há no nome de Jesus, dá uma ordem e fala em nome de Jesus, joelho e volta para o lugar. Amém, amados? É assim, mas isso não acontece se a gente ficar confiando na pessoa. Ah, mas eu errei. Amados, a palavra diz, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante do Senhor. E se o coração nos acusar, lá no mesmo livro diz que Ele é fiel para nos perdoar. Ah, mas como é que eu vou orar? Me chamaram para orar por cura, mas eu ontem menti. Volta para a posição, se arrepende que Ele é fiel para perdoar. Volta para a posição, porque na tua posição você vai exercer autoridade em nome de Jesus. Amados, as trevas não podem com a igreja. As trevas só podem quando a igreja não tem consciência de quem ela é, de quem eu sou. Aí ele faz a bagunça, porque fala assim, não sabe. Quando se levanta alguém que sabe quem é, que sabe a autoridade que tem, duvido. Vai até tentar, mas vai correr, porque eles têm medo do nome de Jesus. É insuportável o nome de Jesus para as trevas. Amados, o nome de Jesus é tão poderoso, que no meio do caos, se você não souber o que falar, experimenta falar Jesus, 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 e crê nesse nome, crê nesse poder, e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Porque não é por causa de uma oração bonita, é por causa do nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora, que quando a gente pede, quando a gente aprende sobre oração aqui, a gente sabe que a gente ora ao Pai em nome de Jesus. A gente pede, Pai, isso, em nome de Jesus. Porque é tudo em nome de Jesus. Lá na palavra diz também, faça tudo em nome de Jesus, dá graças em nome de Jesus. Mas a nossa vida diária tem que ser uma vida
entendendo e reverenciando o nome de Jesus. Amém? Sabe o que Deus mandou falar nessa noite? Que tem muita gente usando a mesma boca para falar o nome de Jesus e para falar palavrão. Que tem muita gente falando o nome de Jesus e falando coisa chula, fazendo brincadeira que não compete mais a quem é filho. Amém? Deus mandou falar isso essa noite. Eu não preciso falar assim, assim diz o Senhor. Amém? Mas Deus mandou falar nessa noite. A mesma boca, que a palavra também diz, sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. A mesma boca que confessa o seu nome, faz um sacrifício de louvor, não pode ser a mesma boca que sai um palavrão, que sai uma palavra, mas isso não é palavrão não. Você falaria essa palavra no púlpito? Não. Então não fala. Amém? Papai mandou falar, amados. Amém? E eu também estou aprendendo. Amém? Outra coisa. Aleluia. Pausa aqui. Outra coisa. A referência ao nome de Jesus tem que ser tão poderosa quanto o próprio nome. Se o nome de Jesus for usado de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer coisa, a gente não entendeu o poder que há nele. Amém? Porque se ficou tão comum, às vezes até numa brincadeira fala, Jesus. Ah não, em nome de Jesus, desliga essa câmera. É em nome de Jesus que a câmera precisa ser desligada mesmo? O nome dele precisa ser citado nessa hora? Amém, amados? É recado de papai. Amém? E isso serve para mim também. Porque às vezes a gente vai tanto, naquele hábito, no evangeliquez, que daqui a pouco a gente está usando o nome de qualquer jeito. Sabia que judeu não fala o nome de Deus? Não fala não. Eu e meu marido, a gente vê às vezes alguns vídeos de uma menina que ela é guia turístico lá em Israel, e ela é judia, né? Ela não é judia cristã, ela é judia mesmo. E aí perguntaram a ela, e ela falou, eles não falam. Mas não falam por quê? Porque eles entendem que esse nome não pode ser pronunciado de qualquer jeito. O nome de Deus, no caso deles, é o nome de Deus, porque eles não creem, né, que Jesus é o Messias, ainda estão esperando o Messias. Mas se vocês entenderem, que eles entenderam a importância do nome de Deus. E eles não pronunciam de qualquer jeito, à toa. Fala aí, qual o nome? Não, para quê? Não, para quê? O nome de Jesus tem uma importância, um poder tão grande que não pode ser citado de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar, negligenciado, não pode ser. Porque quando a gente precisar desse nome, a gente tem que entender o poder dele e usar o nome de Jesus, na hora que é preciso. Porque é preciso nessa terra, amados, usar o nome de Jesus para muita coisa. Amém? Inclusive dentro da nossa casa. No meio, quando começar a confusão, se você é a igreja do Senhor, eu e você temos autoridade para falar em nome de Jesus, Satanás para com a bagunça. Acabou. Nessa casa quem manda sou eu. Amém, amados? Eu já fiz isso na minha casa. Eu já fiz. Pode falar que eu sou maluco. Já fiz. Acabou, sai daqui agora. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Amém, amados? Porque a gente já leu que todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus, nós somos um com Ele. Todas essas coisas estão debaixo dos nossos pés. Então a gente não precisa ter mais medo. Não vou nem falar o nome dele. Não vou nem falar, não. Ele que tem que ter medo de mim e de você. Porque se ele souber que a gente entende a autoridade, ele nem vai tentar. Embora ele continue tentando, que ele não desiste, não. Crente desiste, o diabo não desiste. Olha isso. Crente que tem o poder por dentro, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Tem o nome de Jesus, tem a palavra, tem a unção. O crente tem tudo e a gente desiste. Porque está difícil. O diabo não desiste de tentar a gente, amados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos avançar nessa noite. Amém? Amados, o nome de Jesus é poderoso. E nessa noite eu creio no nome de Jesus quebrando cadeias em mentes essa noite. O nome de Jesus quebrando cadeias em mentes essa noite. Mentes que eram cativas dele. Mentes agora sendo cativas à palavra, amados. Amém? Nós precisamos entender e precisamos crer no que Jesus falou. Jesus falou para eles e nós precisamos crer que isso aqui é para mim e para você. Para de achar que isso foi só para Pedro, foi só para Paulo. Amados, Paulo nem andou com Jesus. Paulo era perseguidor da igreja. Mas quando Jesus falou, Paulo, por que você me persegue? Acabou, Paulo mudou, acabou. Agora ele foi propagar o evangelho e chegou até a gente, porque ele propagou aos gentios. Amém, amados? Paulo não teve, então, se for por isso, então Paulo também não podia, porque Paulo não andou com Jesus. Amém?
ou a gente precisa ter alguma visão, alguma coisa como Paulo teve. Não, a gente precisa crer na palavra. A gente não depende de sinais para crer. Amém, amados? Pedro creu no que ele falou. Nós vamos abrir lá agora, amados, estamos acabando. Hoje a gente não vamos passar do tempo não, porque a gente vai passar um tempo orando e reverenciando o nome dele. Aleluia! Atos, capítulo... Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3, primeiro. Atos, capítulo 3. Olha só como é que Pedro acreditou no que Jesus falou. Ele acreditou, olha só. Todo mundo já deve conhecer essa história lá do coxo na Porta Formosa. Mas vamos ler, todos juntos. Você que não lê a Bíblia hoje, você está lendo bastante. Glória a Deus. Pedro e João, lá no início, tá? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, como ele fazia com todo mundo que passava. Pedro, olha só, Pedro acreditando no que Jesus falou. Aleluia! Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Versículo 5. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele está falando, falou para eu olhar, é porque ele vai me dar alguma moedinha. Mas Pedro, aleluia, disse, eu não tenho nada. Eu estou agora parafraseando, tá? Não tenho nada. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho moeda nenhuma. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia! Pedro acreditou no que Jesus falou, porque ele falou, eu tenho. Ele não falou, poxa, se Jesus estivesse aqui, Jesus ia curar você. Pedro acreditou. Pedro, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro, todo errado. Pedro, aquele mesmo Pedro, sim, aquele Pedro acreditou e falou, não tenho nada para te dar aqui. Mas uma coisa eu tenho, o nome de Jesus. Em nome de Jesus anda. Amém? E ele andou. Aleluia, amados, isso aí. Era para a gente estar gritando, pulando, porque é poderoso demais. Porque a gente fica, mas eu. É o que precisa é crer, porque Pedro creu e foi e fez. E com ousadia. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. E a gente sabe, amados, na época, ele vivia com Jesus. Nós temos agora tudo escrito à disposição para mim e para você. Mas não adianta só abrir quando chegar aqui. Isso aqui é uma vivência diária, é um alimento diário. É isso que muda a nossa vida, mas só muda se a gente ler e praticar. Ler e praticar. Ler e esmurrar a carne. Ler e dizer não quando o corpo quer dizer sim. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Aí Pedro vai, faz um discurso, porque todo mundo vê o que acontece, né, com o homem lá. E aí, ele está explicando. Ele está falando, poxa, vocês estão maravilhados com o que aconteceu aqui? Aí começa a explicar, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele explica aquilo que eu e você, a igreja, já sabemos, mas eles não sabiam, não tinham nada escrito. Pedro começou a explicar. E aí no versículo 15 ele fala, Dessarte, matastes o autor da vida, ele está falando para eles que mataram Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia! Foi o nome ou não foi? Ele acabou de falar. Se você estava na dúvida, não. É porque Pedro era ungido, porque andou com Jesus, então pegou o poder de Jesus. Não, ele acabou de falar. Vocês estão maravilhados? Vocês crucificaram o autor da vida. Mas pela fé no nome dele, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Ele explicou. Amém, amados? Então não tem dúvida. Então não dá mais para ficar na dúvida. Então tem que ser ousado mesmo, porque ele já explicou. E nós aqui somos aqueles que cremos. Amém? E se você... Andréia, eu acho que eu não creio o suficiente. Então vai para a palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela palavra, pela pregação, pelo ouvir a palavra. Amém? Se você não está crendo o suficiente, está faltando palavra. Amém? Porque a fé não é um assentimento mental. Não é algo assim, eu acho que vai. Não, se achar que vai acontecer, não vai. Não vai, amados. E quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente entende o poder que há no nome, acontece. Mesmo que você, às vezes, tenha acabado de nascer de novo.
Vou dar um exemplo meu. Eu lá, muito tempo atrás, tinha acabado de nascer de novo, não entendia nada. Eu estava aprendendo ainda a ler a Bíblia, não sabia nem como começar. Me ensinaram a começar por Atos. Estava aprendendo e aconteceu de uma pessoa estar sentindo muita dor. E assim, de dependência da minha carne, eu não orava, porque a pessoa não merecia, mas a pessoa estava sentindo muita dor. E eu lembrei de um dia que o pastor Edmilson ensinou sobre isso, que eu era lá da pedra, tá bem? Então eu lembro, eu falei, peraí, eu aprendi que eu tenho autoridade. Olha eu, assim, nova convertida, bem dizer. Eu aprendi que eu tenho autoridade. Então, peraí, então eu posso expulsar essa dor. Aí, ó, olha só, a sugestão do diabo. Você ontem fez isso, isso e isso. Esqueceu? Quem é você? Você não sabe nada, você não sabe nem abrir a Bíblia direito. Foi essa a sugestão, não sabe nem a Bíblia direito. Aí eu lembrei, realmente, eu tinha mentido, não sei o que era, não sei se era coisa do trabalho, não lembro, porque tem tantos anos. E aí eu me arrependi, pedi perdão, e aí começou de novo. E eu, aquela luta comigo mesmo, eu sabia que eu tinha autoridade, e aquela vozinha, mas você não sabe nada, você está pensando que você é quem? Você não é ninguém, você acabou de nascer de novo, você não sabe, você fica perguntando toda hora a tua prima as coisas da Bíblia, não sabe nada, como é que você vai expulsar? Aí eu lembrei, amados, fui tomada de uma ousadia, que eu falei assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o nome dele é o mesmo, o nome de Jesus sai dor. Falei, amados, acabou a dor da pessoa. Foi Andréia, Andréia, que Andréia o quê? Eu não sabia nem ler a Bíblia direito, mas eu ouvi uma palavra na igreja, criei naquilo e falei, não, peraí, eu não tenho nada a ver comigo, que eu aprendi sobre isso, que não tem nada a ver comigo, com você, tem a ver com ele. E eu falei, não, eu sei que eu não sou ninguém mesmo, não sou não, mas eu sou filha, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, então em nome de Jesus sai. Falei, talvez hoje, pode ser que eu demole e não tenha a mesma ousadia daquele dia. Sei mais? Olha só, às vezes a gente sabe mais, mas às vezes a gente não é tão ousado quando a gente pega a palavra pela primeira vez e se agarra. Amém? Mas essa noite, amados, nós vamos sair daqui diferente, agarrando a palavra, agarrando aquilo que está sendo ensinado hoje, não sendo mais sabatinado pelo diabo. Porque às vezes ele quer fazer bagunça na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, em um monte de coisa da sua vida, e a gente fica, ai Deus, e Deus falou assim, eu já te dei uma ferramenta, usa. A gente fica, ai Deus, mas Deus, amados, Deus faz sim, tá? Mas tem coisas que Ele deu para mim para você fazer. E isso, por exemplo, orar pelos enfermos, Ele deu para mim para você fazer. Expulsar demônios, Ele deu para mim para você fazer. E sabia que, não, mas isso nunca aconteceu comigo, porque eu nunca vi ninguém possesso. Sabia também que tem demônio que anda na mente da pessoa? Sabia? Não é só a gente possessa, não. Não, mas no crente não. O quê? Se o crente der lugar ao diabo, ele vai ficar... E você pode sim também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro o poder. Eu quebro o poder do diabo sobre a mente dessa pessoa agora. Mas para isso, a gente precisa crer. Amém, amados? Pedro ouviu Jesus, aprendeu, creu e usou. E funcionou. Então vai funcionar para mim e para você também. Amém? E ele continua depois no versículo... Cadê? Acho que no capítulo 4, aqui, no capítulo 4, eles são presos, olha só, vamos terminar por aqui. Pedro e João são presos. E aí, eles se reúnem, Pedro e João, durante o Sinédrio, no dia seguinte, eles se reúnem em Jerusalém, com as autoridades, os anciãos, os escribas, e aí eles começam a perguntar para ele. Olha a pergunta que eles fazem a ele no versículo 7 do capítulo 4. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Olha a pergunta deles. Eles sabiam, Pedro, João, eles não sabiam muito falar, eles não eram letrados, eles eram pessoas simples. Então eles falaram, eles sabiam que tinha algum poder ali que eles não sabiam. Então eles perguntaram, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E aí ele começa a explicar. E no versículo 10, ele diz, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Aleluia! No versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Amado, sabe o que quer dizer salvação no original? Libertação, cura, preservação, é completo. Amém?
E é só no nome de Jesus que há libertação, só no nome de Jesus que há cura, só no nome de Jesus que há segurança, que há preservação. Tudo é no nome de Jesus. Amém, amados? A Rhema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes the place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.